As ferrovias suecas são um dos sistemas ferroviários mais eficientes da Europa. No entanto, você provavelmente não sabia que a Suécia foi pioneira na transformação do sistema ferroviário e aplicou um modelo que agora está difundido por toda a Europa. Em 1988, a Suécia revolucionou a indústria ferroviária ao separar completamente a infraestrutura ferroviária das operações, criando entidades distintas que ainda pertenciam ao governo. Esse modelo criou um precedente seguido pela maioria das ferrovias europeias, desde então em diferentes versões. Antes de 1991, a política ferroviária europeia era baseada na ideia de que o transporte ferroviário era um monopólio natural. Isso significava que uma única empresa estatal verticalmente integrada era responsável tanto pela infraestrutura quanto pelas operações dos trens. A partir de 1991, a política mudou para a introdução da concorrência dentro do setor ferroviário. Foi estabelecido que a infraestrutura era um monopólio natural, mas argumentou-se que era possível haver concorrência entre operadores alternativos sobre a mesma infraestrutura. Assim, as reformas suecas foram seguidas primeiro pelo Reino Unido e depois pela Alemanha. E se você tiver interesse nesse assunto específico, pode conferir alguns dos nossos vídeos anteriores. Os links estarão na descrição. Antes de 1988, o setor ferroviário sueco era amplamente identificado com as ferrovias estatais suecas, ou SJ. Protegida por leis e regulamentos, a SJ não só administrava todos os aspectos dos serviços ferroviários, mas também atuava como proprietária ou coproprietária em negócios aliados, incluindo tráfego de balsas, serviços de ônibus de longa distância e agentes de carga. A história da transformação da SJ está profundamente enraizada em dois atos legislativos fundamentais: a Lei de Transporte de 1963 e a Lei de Transporte de 1988. Esses dois atos desempenharam um papel crucial na reformulação de todo o sistema ferroviário na Suécia. A Lei de Transporte de 1963 impôs uma exigência fundamental a todos os modos de transporte, incluindo a SJ, de arcar com todos os seus custos e buscar a lucratividade. Essa lei levou ao fechamento de inúmeras linhas não lucrativas, incentivando assim o uso do transporte rodoviário nessas rotas. Além disso, a SJ teve que arcar com todos os custos de infraestrutura, como trilhos e sistemas de sinalização, o que não era uma exigência para outras empresas de transporte rodoviário. Essa situação tornou a lucratividade um desafio, tornando necessários subsídios para manter a SJ em funcionamento. As desvantagens dessa lei ficaram claras com o fechamento de estações e a redução dos serviços de trem, mesmo com oposição pública e política. Em resposta, foi introduzida a Lei de Transporte de 1988. Essa lei tinha como objetivo transformar a ferrovia em um sistema que priorizasse a eficiência, o foco no cliente e a lucratividade. Uma decisão significativa foi a divisão da SJ em duas entidades: a Administração Nacional de Ferrovias, ou Banverket, responsável pela gestão da infraestrutura, e uma nova SJ focada nas operações, com liberdades comerciais e gerenciais, semelhante a uma empresa privada. A nova SJ ficou encarregada de operar os serviços de passageiros e de carga nas linhas principais de forma comercial, sem subsídios do Estado. O Estado compensava o transporte de passageiros em trechos não lucrativos, mas socioeconomicamente importantes, das linhas principais. O tráfego regional e local, ao mesmo tempo, recebia compensação das respectivas autoridades. A nova estrutura abriu o mercado à concorrência, podendo reduzir custos para os contribuintes. O tráfego de cargas operava puramente em termos comerciais, com a SJ mantendo os direitos em toda a rede, exceto na chamada Linha do Minério, no norte da Suécia, onde a empresa mineradora LKAB havia recebido direitos de tráfego. Outro ponto essencial foi o novo Conselho de Administração, formado por pessoas do setor privado, e a mínima intervenção política na reestruturação.
O Estado, como proprietário da SJ, estabeleceu um objetivo claro de transformar o déficit em lucro dentro de 4 anos e manter a lucratividade a partir de então. Os resultados foram impressionantes. A SJ transformou um prejuízo de 122 milhões de dólares em 1988 em um lucro de 72 milhões de dólares até 1995. A chave para esse sucesso foi conceder à administração da SJ a liberdade para racionalizar e otimizar as operações sem a interferência do Estado. 2 mudanças notáveis ocorreram nos anos seguintes. A partir de janeiro de 2001, a reestruturação levou à formação de 3 empresas independentes de responsabilidade limitada. SJ focando nos serviços de passageiros, SJ Green Cargo cuidando do transporte de cargas e Sved Carrier, uma holding sendo responsável pelos ativos imobiliários, manutenção pesada e outras atividades relacionadas. Em 2010, outra mudança significativa ocorreu com a formação da Administração de Transporte da Suécia, ou Trafikverket. A Trafikverket uniu operações da Administração de Estradas da Suécia e da Administração Ferroviária Sueca, juntamente com partes da Administração Marítima Sueca, Administração de Aviação Civil e do Instituto Sueco de Análise de Comunicações. A Trafikverket é responsável pelo planejamento de infraestrutura de longo prazo em vários modos de transporte, incluindo rodovias, ferrovias, navegação e aviação. Esta agência possui, constrói, opera e mantém todas as estradas e ferrovias de propriedade do Estado e administra muitos serviços de balsas. Curiosamente, um modelo semelhante foi implementado na Finlândia em 2010, um tema que também abordamos em um dos nossos vídeos. O resultado dessas atividades organizacionais é evidente no status atual das ferrovias suecas como uma das mais eficientes da Europa. Isso é evidenciado pelo seu posicionamento no Índice de Desempenho Ferroviário Europeu de 2017, onde a Suécia ficou em 5º lugar entre as melhores da Europa. Para entender esse sucesso, vamos analisar os principais fatos e números que destacam a eficiência e a eficácia das ferrovias suecas. O comprimento total das linhas ferroviárias na Suécia é de 10.914 quilômetros, dos quais 1.200 quilômetros são de propriedade privada, com o restante sendo administrado pela Trafikverket, que pertence ao Estado. Aproximadamente 75% do comprimento total dos trilhos é eletrificado com o sistema de 15 kV e 16,7 Hz em corrente alternada e cerca de 20% dos trilhos são de via dupla. Um aspecto notável do sistema ferroviário sueco é que, em aproximadamente 860 km de trilhos, os trens podem atingir velocidades de até 200 km por hora. Esse desenvolvimento foi implementado estrategicamente em áreas com alta demanda e topografia adequada. A modernização desses trilhos para acomodar velocidades de 200 km por hora está concentrada ao redor de Estocolmo e se estende entre cidades importantes como Malmö e Gotemburgo. Embora a maioria desses trilhos atenda aos parâmetros para 250 km por hora em termos de alinhamento vertical e horizontal, a limitação atual para velocidades mais altas está apenas nos sistemas de eletrificação e sinalização. Com a alta utilização desses trilhos, a Trafikverket iniciou planos para construir uma rede ferroviária de alta velocidade dedicada. O objetivo desse desenvolvimento é melhorar a qualidade do serviço e liberar capacidade nos trilhos para transporte local de passageiros e cargas. Assim, em 2021, a Trafikverket concluiu um estudo sobre o desenvolvimento de linhas de alta velocidade no sul da Suécia. A proposta incluía uma rede em formato de S, conectando Estocolmo a Gotemburgo e Malmö, projetada para velocidades de até 320 km por hora e com custo estimado em cerca de 28,27 bilhões de dólares. No entanto, no final de 2022, o novo governo sueco decidiu abandonar o projeto de trem de alta velocidade devido ao aumento dos custos.
o governo anunciou uma realocação de recursos e financiamento para a manutenção e desenvolvimento da rede convencional, com ênfase especial nos serviços metropolitanos de passageiros e no transporte de cargas. Na nossa opinião, isso é um grande retrocesso para o sistema ferroviário sueco, porque será bastante desafiador aumentar os serviços na maioria das linhas devido à alta utilização da capacidade. Falando nisso, em termos de operações, na Suécia existem 15 empresas ferroviárias de carga e 12 de passageiros ativas no mercado. Esses operadores, juntos, cobriram quase 170 milhões de quilômetros percorridos por trens, sendo que o transporte de passageiros representou cerca de 78% desse valor. Em 2022, as ferrovias suecas organizaram quase 1 milhão de trens de passageiros, ou exatamente 983.565, demonstrando um alto nível de capacidade operacional. A estrutura dessas operações é representada em um gráfico que mostra a distribuição dos serviços de trem. Notavelmente, a pontualidade dos trens na Suécia é relativamente boa, com mais de 90% dos trens apresentando um atraso de no máximo 5 minutos. No entanto, essa média é impactada pela baixa pontualidade dos trens de longa distância, dos quais apenas 70% conseguiram manter o limite de atraso de 5 minutos. Esses trens alcançaram 12,9 bilhões de passageiros quilômetro e transportaram quase 244 milhões de passageiros em um país com apenas 10 milhões de habitantes. Em 2022, o total de passageiros quilômetros chegou a 137 bilhões, indicando que as ferrovias representaram 9% da matriz de transporte. Essa porcentagem ainda supera a média da União Europeia, que é cerca de 7%. Uma parte fundamental dessa história de sucesso é o famoso trem X2000. Esse trem de alta velocidade com inclinação, que está em serviço há mais de 33 anos, é um dos trens mais populares da Suécia, conectando as principais cidades do país. O X2000 é especialmente conhecido pelo seu conforto, que é proporcionado pela tecnologia pendular, permitindo que o trem faça curvas de pequeno raio de forma mais suave, melhorando a experiência dos passageiros e mantendo velocidades mais altas em rotas com topografia desafiadora. Em dezembro de 2021, a SJ encomendou 25 trens Zephyr Express da Bombardier Alstom, que serão capazes de atingir 250 km por hora. Eles devem entrar em operação em 2026 e vão complementar o serviço do X2000 nas linhas mais movimentadas, além do tráfego transfronteiriço com a Dinamarca e a Noruega. No segmento de cargas, as ferrovias alcançaram 23 bilhões de toneladas quilômetro e transportaram 71 milhões de toneladas de mercadorias, das quais 41% se referem ao transporte de minério. Em termos da participação total do transporte de cargas por ferrovia, na Suécia ela é de 22%, novamente superando a média da União Europeia. O transporte de minério na Suécia apresenta um aspecto único e desafiador das operações ferroviárias do país, principalmente devido à sua localização e às condições ambientais. Essa operação é realizada predominantemente dentro do Círculo Polar Ártico, onde o clima é severo e o terreno é acidentado. A complexidade e a robustez exigidas para operações de transporte pesado em condições tão extremas tornam esse um tema particularmente interessante e especial. Se você tiver interesse em saber mais sobre isso e quiser um vídeo especial focado exclusivamente nas operações de transporte pesado no Círculo Polar Ártico, fique à vontade para expressar seu interesse na seção de comentários. Esse pode ser o nosso próximo vídeo. Ao final da nossa jornada pelas ferrovias suecas, esperamos que você tenha aproveitado e aprendido com esse mergulho em um dos sistemas mais eficientes da Europa. Se achou este conteúdo interessante e quer conhecer mais histórias do mundo ferroviário, inscreva-se no Railways Explained.
Seu apoio é essencial para continuarmos trazendo essas histórias incríveis sobre ferrovias. Além disso, considere nos apoiar pelo Patreon. Obrigado por fazer parte da nossa comunidade e esperamos trazer para você mais histórias incríveis sobre ferrovias.